paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, ontem eu estava ali, gravei um vídeo assim, mostrando, que o arrebatamento da igreja será no toque da sétima trombeta. Lá fala, que chegou o tempo de dar os galardões, os galardão aos santos, aos profetas. E aí nós passamos a entender que para acontecer isso tem que ter ressurreição, não é verdade? Tem que ter ressurreição, né? E aí, meus irmãos, teve um irmão aí que comentou e ele entende que aquilo ali será no milênio, Será no milênio. E aí, meus irmãos, não entendi bem o que ele quis dizer. Não sei se ele quer dizer que ali que esse milênio, não sei se ele quer dizer que é a segunda ressurreição. Não sei o que ele quis dizer. O que eu quero provar é que se ele estiver se referindo à segunda ressurreição, eu quero provar assim na palavra, que na segunda não há ressurreição para os santos e nem para os profetas, somente para aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Quero mostrar assim dentro da palavra, E aí vai ficar comprovado que realmente o toque da trombeta, da sétima trombeta, se refere ao arrebatamento mesmo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela se interpreta por si só. Ela se interpreta por si só. E aí a gente é só estudar. É só a gente ler, que aí a gente vai entender melhor. Então eu quero ler assim em Isaías capítulo 65 e o versículo 20, para provar assim para esse irmão e que na segunda ressurreição não há santos na segunda. E não há também profetas. Vamos provar isso dentro da palavra de Deus. Vamos ler aqui em Isaías capítulo 65 e o versículo 20, que diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos, nem velhos que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja, meus irmãos, aqui nesse versículo, aonde a palavra de Deus diz que não haverá nela criança de poucos dias, e não haverá velho que não cumpra com os seus dias. Nela o quê? Nela Jerusalém. Aqui esse capítulo ele fala do milênio. E aí, meus irmãos, nós passamos a entender que Deus ele colocou Adão ali no jardim do Éden para cumprir com 1000 anos. E aí o Adão ele não vigiou e Satanás lhe derrubou, Aí veio a queda do homem.
Mas o Adão ele foi colocado ali por Deus para que vivesse 1000 anos. E eu creio, meus irmãos, que depois dos 1000 anos, Deus tomaria ele para si, não somente ele, mas todos quanto viesse da descendência de Adão, né? Eu creio assim que Deus colocou ele lá para ele cumprir com os 1000 anos. Mas ele não cumpriu, ele não vigiou e o diabo derrubou ele. E aí veio a queda do homem, veio a morte. Mas Deus não fez o homem para morrer. Depois que ele completasse 1000 anos, ele seria tomado para Deus. Então aqui o versículo está se referindo a isso, né? Está se referindo a isso. Que não há criança ali na onde, né? Nela na onde? Em Jerusalém. Não há criança que não cumpra com seus dias. E o jovem morrerá de 100 anos. Então esse é que vai baixar a sepultura. E aí diz, e os velhos, e não há velhos que não cumpra com os seus dias. Que os dias são esses? 1000 anos. Ali eles chegarão a 1000 anos junto com Cristo, né? Chegarão a 1000 anos junto com Cristo. São os santos de Deus que não provarão a morte e não baixarão a sepultura. Então, na segunda ressurreição, não tem santos. Não tem santos porque eles chegarão a 1000 anos e não provarão a morte. Então, aqui eu já estou provando, não é? Que na segunda ressurreição não tem santos, porque eles chegarão a 1000 anos. Já estou provando. Lá no Apocalipse, no toque da sétima trombeta, fala de santos. Então lá fala, estou aqui provando que realmente lá está falando do arrebatamento, né? Aí eu quero ler aqui também no capítulo 60 de Isaías e no versículo, deixa eu ver aqui, meus irmãos, e no versículo 22, que diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. E o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Ao seu tempo farei prontamente. Você veio aqui 1000 anos, é um cumprimento do versículo que eu li lá em Isaías, capítulo 65, e o versículo 20. Aqui diz, o menor virá a ser 1000, virá a ser 1000. É um cumprimento do capítulo 65 e o versículo 20. Porque tanto o capítulo 65 está falando do milênio, como 60 também está falando do milênio. Deu para entender? Então eu estou assim provando para o irmão, né, que diz que ali se trata do milênio, a sétima trombeta se trata do milênio. Se ele estiver falando da segunda ressurreição, que eu não entendi bem o que ele quis dizer, eu estou provando que se ele estiver falando assim da segunda ressurreição, né, eu estou provando aqui que na segunda não haverá santos. Não haverá santos na segunda ressurreição. E aí no toque da sétima trombeta diz que Deus entregará os galardões para os santos e para os profetas. Então ali está falando realmente do arrebatamento, não está se falando da segunda ressurreição. Estou provando aqui dentro das escrituras, né? Estou provando aqui dentro das escrituras. Agora vamos ler aqui, meus irmãos, ainda sobre os profetas, né? Provar também aqui nas escrituras que na segunda ressurreição também não haverá profeta. Não haverá profeta.
E lá no toque da sétima trombeta se está falando de santos e está falando de profetas. Glória a Deus. Vamos aqui ver aqui no capítulo 13 de Zacarias, do versículo 1 aqui, quero ler do versículo 1. Amém? Capítulo 13 de Zacarias, do profeta Zacarias. Estou assim procurando mostrar para esse irmão que na segunda ressurreição não haverá santos, né? Na segunda ressurreição. E aqui em Zacarias capítulo 13, eu quero também assim provar que não há profeta. E aí fica provado que no toque da sétima trombeta está se referindo ao arrebatamento mesmo. Amém? Vamos ver aqui. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, como contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que tirarei da terra Ei, meus irmãos, tua cabeça tá ruim, viu? Tem que ir no oculista. Glória a Deus. Meus irmãos, não vai dar para mim ler não, tua cabeça tá muito ruim. Vamos ler aqui, pra ver se eu consigo ler. Não vai dar pra me ler não. Mas você lê aqui, meus irmãos, no capítulo 13. Tua cabeça tá muito ruim, não tô enxergando não. Tem que ir no oculista. Mas você lê aqui, ó, no capítulo 13 de Zacarias, e do versículo 1 e o versículo 2. Aqui diz que não vai haver profeta no milênio. Amém? Não vai haver profeta no milênio. Olha só como é que a tua cabeça está ruim, não estou enxergando. Tem que ir no oculista, meus irmãos. Mas você lê aqui, ó, no capítulo 13 de Zacarias, profeta Zacarias, e o versículo 1 e o versículo 2, que aí você vai encontrar aqui onde diz que no milênio não vai ter profeta. Então aqui eu estou provando que no milênio, quando acontecer a segunda ressurreição, não vai ter santos. Não vai ter santos e não vai ter profeta. Amém? Estou provando que o toque da sétima trombeta se refere ao arrebatamento mesmo. Glória a Deus. Meus irmãos, há uns anos aí atrás, eu estava conversando com um irmão, e ele disse que o arrebatamento é uma coisa e a ressurreição é outra coisa. E aí, meus irmãos, lá no capítulo 5 de João, no versículo 28 e o 29, Jesus ele diz lá que ele, né, chamará do sepulcro. Ele chamará do sepulcro. Vamos ver se você depois medita lá. Você vai ver que lá somente há uma voz, né? Capítulo 5 de João, e versículo 28 e 29. Há uma só voz lá, e todos que estão no sepulcro ouvirão a voz de Cristo, sairão para fora. Como é que esse irmão então vem dizer que arrebatamento é uma coisa e
O arrebatamento é uma coisa e a ressurreição é outra coisa. Como é que ele vem falar isso, né? Lá está falando uma voz só, uma voz. Todos ouvirão a minha voz, uma voz. E aí ele diz, e os que fizeram coisas boas para a vida eterna, e os que fizeram coisas más para a condenação eterna. E lá ele fala uma voz só, não fala duas nem três vozes. Como é então que vai haver uma ressurreição e depois um arrebatamento? Jesus fala uma voz só, nenhuma voz só. E aí acontecerá a ressurreição, tanto dos bons como dos maus. Depois você medita lá nesses dois versículos. Veja, meus irmãos, como que as pessoas elas estão fazendo confusão com a palavra de Deus. Elas não estão entendendo a palavra de Deus, né? Porque se lá está falando uma voz só, e aí acontece uma ressurreição de ruim e de bons, aqueles que vão herdar o reino de Deus e aqueles que não vão herdar. Então por que a pessoa vem agora me dizer que a ressurreição é uma coisa e o arrebatamento é outra? Então você medita nessas coisas aí, meus irmãos, porque não é fácil. Estamos vivendo uns dias difíceis, onde as pessoas estão misturando muitas coisas quando se trata do Evangelho. Está havendo muita confusão e a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Glória a Deus. Então você medita aqui, meus irmãos, nesse capítulo 3. Estou com a vista muito ruim, não deu para mim enxergar bem aqui. Mas você lê do versículo 1, versículo 2, versículo 3, que você vai entender que não vai haver profeta no milênio. E aí passamos a entender que o toque da trombeta, né, da sétima trombeta, se refere ao arrebatamento mesmo. Não se refere ao milênio, que nesse irmão está falando aí não. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa receber mais vídeos. E não deixe, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.